Bom, galera, hoje a gente vai fazer uma aulinha de função de segundo grau. Especificamente, a gente vai trabalhar valores máximos e mínimos da função, tá? Então, vamos começar aqui fazendo uma breve revisão de função do segundo grau, tá? Função do segundo grau é toda função do tipo ax² mais bx mais c, onde a, b e c são números normais, tá? A função do segundo grau, galera, pode ter dois tipos de gráficos. Sempre é uma parábola, tá? Mas pode ser uma parábola sorrindo, ó. Olha ela sorrindo aí. Mas pode ser também uma parábola triste. Então essa concavidade pode estar, na verdade, assim também, ó. Quem define isso é o A. Na verdade, é o sinal do A. Se o A for um número positivo, a parábola é sorrindo. Se o A for um número negativo, a parábola, então, é triste, tá? Outras coisas mais. A função do segundo grau tem duas raízes, tá? Pode ter duas raízes, tá? A gente chama essas raízes de x1 e x2. Lembra o que é raiz? Raiz é o valor de x que torna a função igual a zero, ou seja, que torna y igual a zero. Bom, a fórmula desses caras é praticamente igual. Menos b, menos b. Só muda esse sinal, ó. Aqui é mais, aqui é menos. Raiz de delta sobre 2a. Raiz de delta sobre 2a. Levi, o que é esse delta? Delta também é uma continha que você faz, que é b ao quadrado menos 4ac, que é uma multiplicação. Beleza? Show de bola. Outro ponto importante, galera, é que você pode perceber que a minha parábola, ela pode ter um valor máximo ou um valor mínimo. Como assim? Primeiro caso, vamos supor que a minha parábola é assim, ó. Ela é sorrindo, tá? Essas perninhas da parábola, cara, é subindo, ó. Ela não para nunca, tá? Ela é infinita. Note, então, que os valores de y, eles aumentam, nesse caso, indefinidamente. Porém, tem um valor bem aqui mínimo, ó. Esse valor aqui é um valor mínimo. Então, note que aqui nesse caso, ó, a gente tem um valor mínimo para y e tem um valor de x também que torna esse y mínimo, né? A gente chama esse ponto aqui, ó, esse pico, de vértice. Esse cara é o y do vértice, esse cara é o x do vértice. No segundo caso aqui, é o contrário. Se a minha parábola for triste, né? Note que as perninhas vão decrescer, mas vem aqui, ó, eu tenho um valor máximo. Pode perceber que nenhum valor de y vai ser maior que esse ponto. E aí é o mesmo caso lá de cima, tá? Esse cara é chamado de x do vértice, esse cara é chamado de y do vértice. Bom, tem uma fórmula para isso. O y do vértice, a fórmula dele é menos delta sobre 4a. E o x do vértice é menos b sobre 2a. Tá? Então, se atentem a isso, tá? Se atentem a isso. Porque esse é o tipo de questão que a gente vai trabalhar agora e que pode cair muito. Pode cair muito. Vamos lá. Seja f uma função, né? Não se estressa com isso, ó, reais, não reais, né? A função quadrática definida por x ao quadrado mais bx mais c. Se f assume o menor valor para x igual a menos 1, e se 2 é uma raiz da equação, então a soma b mais c é igual a. Vamos anotar os dados, né, galera? Dados. Primeiro, note que a função é y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Eu não tenho nem o valor de b nem o valor de c, mas eu tenho o valor de a. O a é o carinha que está aqui, ó.
Ah, mas ele não aparece. Aparece, é porque é o número 1. A gente não coloca, tá? Então, y é 1. Beleza, y é 1. Outra coisa. F assume o menor valor para x igual a menos 1. Gente, lembra que eu expliquei que o menor valor da parábola, ele é associado a um x muito especial, que é o x do vértice. Então ele está me falando que o x do vértice é menos 1. Porque é esse x que torna y o menor valor. Então é o x do vértice. E o 2 é a raiz da equação. Né? Então, quando o x for 2, y é 0. Isso é ser raiz da equação. Bom, coisas que eu tenho, informações que eu tenho, são essas. Eu sei que o x do vértice tem uma fórmula, né? É menos b sobre 2a. E esse x do vértice tem que dar menos 1. Como o valor de a é 1, vou substituir. Então fica menos b sobre 2 vezes 1, 2, né? Igual a menos 1. Passando o 2 multiplicando, você e já passando esse sinal negativo para o outro lado, você descobre então que o b vale exatamente 2, positivo. Achei o valor do b. E o valor do c? Vou usar agora a segunda informação. Ó. Se o x for 2, o y é 0. Vamos substituir então. 2 ao quadrado mais bx, lembra que o b é 2, né? Então 2. O x eu vou substituindo por 2 também. Mais c, isso aqui tem que ser igual a 0. Então eu vou ter que 4 mais c igual a 0. 4 mais 4, 8. Passa para o outro lado, vai negativo. Então c é menos 8. A questão que é o valor de b mais c. b mais c é igual a 2 mais menos 8. Mais com menos você sabe que dá menos, então 2 menos 8. Isso aqui dá menos 6. Beleza? Uma aplicaçãozinha prática aí de x do vértice. Vamos à próxima. Suponha que em janeiro de 2016 o economista tenha afirmado que o valor da dívida externa do Brasil era de 30 bilhões de reais. Nessa ocasião, ele também previu que a partir de então o valor da dívida poderia ser estimada pela lei, e deu a lei aí, ó, em que x é o número de anos contados a partir de janeiro de 2016. Se sua previsão for correta, o maior valor que a dívida atingirá em bilhões de reais e o ano que isso acontecerá será. Então ele quer o maior valor, o máximo valor e y do vértice, né? E o ano que torna o valor o maior possível é o x do vértice. Então, vamos só aplicar a fórmula, né? Y do vértice é menos delta sobre 4a. E x do vértice é menos b sobre 2a. Bom, olhando para a função, o a é menos 9 sobre 2. O b é 18. E o c é 30. Calcular o delta. Delta igual a b ao quadrado, menos 4a, c. Isso aqui vai dar quanto? Delta igual a 18 ao quadrado a 324. A menos com menos vai dar mais. 4 vezes 9, 36. 36 por 2, 18. 18 vezes 30 dá 540, né? Então essa continha aqui vai dar 864. Isso aqui seria o delta, né? Então o y do vértice é menos delta, né? Então, menos 864 sobre 4a. 4 vezes quanto é o a? Menos 9 meios. Vamos fazer aqui no cantinho. Y do vértice igual a menos 864 dividido por... Esse 4 com esse 2 pode cancelar, né? Fica 1 e 2. 2 vezes menos 9, menos 18. Bom, menos com menos já sei que vai dar mais, né? Então ficou 864 dividido por 18. Dá 48. Achou o y do vértice, 48. E o x do vértice? O x do vértice é menos b sobre 2a. Então vamos lá. Menos b, o b é 18, né? Então menos 18. E 2a, 2 vezes menos 9 sobre 2. Então cancela 2 com 2. Fica menos 18 dividido por menos 9, que dá 2. Ou seja, após 2 anos, vai chegar, né? Como começou em 2016,
2016 mais 2, 2018. Então a gente marca 48 e 2018. Beleza? Fazer mais uma. Quando a temperatura em uma câmara frigorífica atinge 8 graus, uma máquina é ligada automaticamente para resfriar o ambiente e manter a temperatura ideal para a conservação dos produtos, segundo a função T² menos 6T mais 8, em que f de x é a temperatura e T é o tempo em horas, né? Após atingir a temperatura mínima, atenção nessas palavras, a máquina desliga automaticamente e a partir de então a temperatura começa a aumentar até atingir 8 graus Celsius quando a máquina é religada e assim por diante. O tempo de funcionamento da máquina para que a temperatura na câmera seja mínima é. Ou seja, eu quero o valor de T para que o Y, né, que é o F, seja mínimo. Então eu estou querendo o X do vértice, né? Mas aqui não é X, é T, né? Então seria T do vértice, né? Mas é a mesma coisa, gente. T do vértice. Ora, T do vértice menos B sobre 2A. Menos B, o B, note que o A é 1. É o cara que multiplica o T ao quadrado, aqui é 1. O B é menos 6 e o C é 8. Então, menos B fica menos 6, né? Sobre 2A, que é 2 vezes 1. Então, menos 6 dá 6. 2 vezes 1 dá 2. 6 dividido por 2, 3. Então, 3 horas, marca o item C. Tentem fazer os outros exercícios para vocês tentarem pegar esse tipo de questão, tá? De calcular x do vértice e y do vértice.